Olá, hoje eu vou gravar Provérbios 23 e esse provérbio diz o seguinte: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Aqui, Provérbios 23, ele inicia com Salomão advertindo ao homem que ele deve estar sempre vigilante quanto ao seu portar. Ele deve cuidar daquilo que ele fala, principalmente quando estiver na presença de homens de grande autoridade e poder. Porque se ele se deixar envolver pelo ambiente e desejar desfrutar de regalias que não lhe dizem respeito, estas podem fazer com que ele se comprometa com coisas que não lhe trarão bem, coisas que farão com que a sua vida venha a perecer. Além do mais, a pessoa que está à frente, esta pode servir como é o portar diante de alguma comida que se come e ela é diferente, desconhecida. Ela é também um referencial de postura que deve ser tomada por aquele que está naquele banquete. Mas lembrando sempre de vigiar aquilo que ele vai comer e as atitudes que ele tomará frente àquele que está com ele naquele banquete. E continua dizendo: não te fadigues para ser ricos, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. O segundo ensinamento de Salomão, ele ressalta que o homem, ele não deve se esgotar, se fadigar ou cair em exaustão na busca de riquezas, que ele não deve empregar ou utilizar todo o seu conhecimento, entendimento na conquista e no ajuntar de tesouros e riqueza, pois no fim disso tudo, o que ele não valerá nada, o que estará nas suas mãos, ele poderá escapar e ele permanecerá nas mãos da pessoa que tanto labutou para adquirir aqueles bens apenas de forma passageira ou transitória, de forma que jamais poderá ser novamente alcançada. Em outras palavras, Salomão utiliza aqui uma metáfora para ensinar ao homem que nesta vida há coisas mais importantes para ele investir o seu tempo e conhecimento, coisas que acompanharão no momento de sua partida deste mundo, no momento em que ele tiver que prestar contas a Deus de todos os seus atos aqui praticados. E continua: não comas o pão do invejoso, não cobice os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderá as tuas suaves palavras. Não fale aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Nessa segunda parte, Salomão ensina que dar ouvido à voz do invejoso e aproveitar dos prazeres e das regalias que ele oferece fazem um homem perecer. Isso porque o que ele oferece, ainda que tenha uma aparência de coisa boa, ele é disponibilizado visando o mal da pessoa que recebe, daquele que inadvertidamente tenta adquirir os prazeres oferecidos pelo invejoso. E neste provérbio também, Salomão aconselha o homem
a não perder tempo falando ou ensinando as coisas ao homem desajuizado, ao homem imprudente, porque ele desconsiderará e desprezará tudo o que ouviu. Ele não tem o interesse de guardar consigo os bons ensinamentos que lhe foram passados. Assim, o homem estará apenas gastando o seu tempo ensinando coisas que ao outro não será retida e não será tida por valiosa. E prossegue Provérbios: não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e aos ouvidos as palavras do conhecimento. Mais uma vez também Salomão adverte que o homem, ele não deve remover, ele não deve abandonar as instruções e a identidade que os seus pais deixaram sobre a sua vida. Contudo, ele deve Salomão, ele acrescenta ainda uma advertência, a de que o homem também, ele jamais deve tomar, pegar, roubar ou usufruir da terra dos órfãos e também das viúvas. Isso porque eles recebem um cuidado especial de Deus, porque é Deus que fará vingança de todo o mal que foi imposto sobre a vida dos órfãos, assim como dos necessitados, das viúvas, das mãos daquele que oprime tanto o órfão quanto a viúva. Logo, o homem ele deve levar em conta este ensinamento do Senhor. E diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigará, mas com vara, e livrará a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, exultará o meu íntimo. Quanto aos teus lábios falarem coisas retas, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia, porque deveras haverá o bom fruto, não será frustrada a tua esperança. Aqui, da mesma forma, mais uma vez, Salomão ele adverte ao homem a corrigir com vara a seus filhos e aos prepararem para andarem nos caminhos retos, porque isso é o que livrará a sua alma da perdição eterna. Isso é o que livrará a criança, quando crescer, de ser fustigada e maltratada pelas pessoas de fora, porque elas reterão o conhecimento, e que os ensinamentos que ele levará por toda a vida, eles são adquiridos na fase ainda enquanto é criança. E ele deixará de ter algumas coisas tais como inveja daquilo que o homem pecador tem e adquiriu, mas que ele passe a buscar o conhecimento e a sabedoria da palavra de Deus, pois isso é o que manterá a sua vida em paz e lhe trará futuramente a salvação, e além do mais, o livrará de algum mal no momento. E continua Provérbios: ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedouros de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Salomão aqui ele aconselha novamente ao homem a não se deixar ser levado pelo consumo de bebidas alcoólicas, nem pela glutonaria, porque estes, além de procederem errado, eles cometem tolices e acabam perdendo a razão. E essa tolice, essa perda da razão, fará com que os seus bens sejam consumidos
pelo vício da bebedeira e a comilança desenfreada. E continua Provérbios: ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe. Quando vier a envelhecer, compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo. A quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozijem-se a quem te deu a luz. Dá-lhe, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Aqui, Provérbios 23, ele chama a atenção do homem para honrar, amar e a cuidar dos seus pais, quando estes forem velhos, e jamais o ignorarem, porque a velhice, ela não invalida o valor dos pais na vida do homem. Tanto que tem filhos que, infelizmente, quando os pais envelhecem, estes com preguiça, com má vontade de ter que cuidar dos seus pais, porque a velhice, ela requer um cuidado especial, ela requer que a pessoa tome conta, porque o idoso, ele passa muitas vezes a agir novamente como uma criança. E aí, o que acontece? Muitas famílias descartam os seus idosos, eles deixam na mão de terceiros, em asilos, em algum tipo de hotel especial, essas pessoas para serem cuidados por alguém que nada tem a ver com elas. E ali eles acabam sofrendo desnecessariamente. Eles acabam passando por vergonhas, às vezes por frustrações, às vezes eles passam necessidades e são maltratados. E os filhos nem ficam sabendo. Outros não. Outros já mantêm o idoso consigo. Mas o que fazem? Estes usam deles para obterem vantagem. E isso também é pecado. Isso também é desonroso ao homem. Porque o pai e a mãe, este deve ser cuidado como tesouro que a pessoa tem, porque foram eles que lhe trouxeram a vida. O seu aprendizado, tudo aquilo que você adquiriu nessa vida, passou pelas mãos dos pais. Foram eles que trouxeram até aquela pessoa desde a sua idade mais adulta. E continua Provérbios: pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Aqui, Provérbios 23, ele relembra que envolver com prostituta, com a mulher alheia, quer dizer, do outro, essa multiplica o número de homens infiéis sobre a terra, pois os seus lábios e as suas práticas sexuais pervertem os bons costumes e, por fim, fazem com que os homens não se sintam mais saciados nas relações com suas esposas. E isso leva o casal aos seus primeiros ais. Os ais que são feitos à base de queixa de si mesmo, queixa do portar do outro, da atitude do cônjuge. Leva o casal ao ajuntar de tristeza, de mágoa, de desgosto e frustração, a terem constantes brigas por qualquer que seja o motivo ou motivação, e a ferirem tanto emocionalmente e até mesmo fisicamente uns aos outros. Sensações e sentimentos que fazem com que muitas vezes a pessoa caia no choro, que venham os olhos vermelhos. Então, e essas pessoas, nesses envolveres infiéis, eles fazem com que
o norte com que a saciedade pela felicidade de estar acompanhado, ela também seja derrubada. Porque a pessoa, ela está sempre fazendo comparação e ela está sempre querendo mais, quando na vida, às vezes, nem o mais ele tem para oferecer, mas ele quer exigir. E aí começam as primeiras brigas. E continua Provérbios: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tomarei a beber. Então tornarei a beber. Aqui eu quero fazer uma ressalta que basilisco é um lagarto cujo o seu bafo, a sua saliva, ela tem o poder de matar. E na Bíblia, a figura do lagarto, ela representa a morte, o medo, o diabo, o pecado e o anticristo. Bom, nessa parte aqui de Provérbios 23, mostra que o ensinamento principal é que a demora na contemplação do vinho, este não mais o satisfará. Logo, a pessoa procurará a consumir bebidas que sejam mais fortes, e essa, além de destruir tanto o corpo do homem, destruirão também a sua razão. Fará com que este seja tomado por alucinações e cometa atos de perversidade contra o seu próximo. Além disso, os costumes por tais práticas deixará o homem insensível quanto à ação do outro contra ele e dele mesmo contra outra pessoa, levando à destruição de muitos lares. A diferença desse Provérbios 23 para os demais é que aqui acrescenta a figura do basilisco, que é o lagarto, que ele é comparado com a bebida forte, que quando a pessoa bebe, ela fica tão alucinada, ela chega a perder a sua razão e às vezes a própria vida, por causa do excesso de bebida no seu corpo, do álcool. Assim como o lagarto que vem e morte, e ali, ele com a sua saliva cheia de bactérias e infecções, ele traz infecções para o corpo do homem ou do animal que ele mordeu, levando à morte, à perdição. E a segunda diferença é que mostra que este homem que se deu a bebida, ele fica sem norte, ele fica sem direcionamento. E essa falta de norte, de direcionamento, leva a fazer com que ele acabe sempre a beber mais e mais. Às vezes para esquecer um momento de dificuldade que ele está vivendo. E às vezes porque o vício corrompe a sua sensibilidade e torna ele dependente daquela bebida que ele está tomando. E com isso, ele nunca está desperto das suas reais emoções, das suas reais necessidades. Provérbios 23, ele traz a mensagem para que não devemos nos envolver com a pessoa que não nos diz respeito, que não faz parte do nosso convívio familiar, do nosso cônjuge. Faz uma relembrança da honra que temos que ter com os nossos pais, porque mesmo quando estes forem velhos, porque sobre eles está a bênção do Senhor sobre a nossa vida, e jamais tocar naquilo que é do órfão
e da viúva, principalmente do órfão, porque é o Senhor que cuida dele e vingará todo o mal que alguém fizer contra ele. Eu espero que você também vá lá no meu canal no YouTube, faça sua inscrição, e meu canal chama Miriam Araújo, Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe, que este Provérbios 23 possa nos aquecer nesse final de semana, que ele possa transformar a nossa vida cada vez mais, e que a semana que breve irá se iniciar, ela possa trazer novas motivações e que possamos adquirir novos conhecimentos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?